Olá, jovens, tudo bem? Aqui é novamente o professor Paulo, para a gente terminar o assunto aí da colonização do continente americano. Na aula passada a gente tinha trabalhado a colonização da América Espanhola, hoje nós vamos falar da América Inglesa. Na América Espanhola nós vimos as diferenças, né, que ela guardava em relação à América Portuguesa, né, na questão do regime de trabalho, por exemplo, que na América Espanhola utilizou-se bastante o regime de trabalho semelhante ao que as populações indígenas lá utilizavam, né, principalmente os incas, que era uma inspiração, que era o sistema de repartimento, também tinha encomenda, e a gente comentou um pouquinho as diferenças daí, né? A gente não pode caracterizar como escravidão, a gente havia dito isso, né? Na verdade era um regime de servidão, que ocorre na América Espanhola, sobretudo, é uma escravidão aí no quesito da população negra, da população trazida do continente africano, que a gente ainda não trabalhou, porque nós vamos comentar isso junto quando comentarmos a resistência, que é a questão da formação dos quilombos, né, no continente americano como um todo. Então, vamos hoje tratar da América Inglesa, que é um terceiro território aí dentro do continente americano, que é justamente a porção que deu origem ao que hoje nós chamamos de Estados Unidos da América, né? Bom, para começar, os Estados Unidos não era tão grande quanto era naquela época, né? Na verdade, não existia Estados Unidos, existiam as chamadas 13 colônias, né? O que eram as 13 colônias? 13 colônias é um território recortado ali da costa leste dos Estados Unidos. Vou mostrar o mapa para vocês já, e aí a gente começa a trabalhar. Aqui da costa leste. Essas eram as famosas 13 colônias, né? Aqui os nomes, enfim, muitos deles são de estados que existem hoje. Então, quais eram as 13 colônias? Né? A Geórgia, Carolina do Sul, do Norte, Virgínia, Pensilvânia, Maryland, Delaware, Nova Jersey, Connecticut, Rhode Island, Nova York, Nova Hampshire e Massachusetts, né? E Nova York também, eu não sei se eu comentei Nova York. Enfim, nós também temos aqui nesse mapa, né, as principais cidades, aí, que são 5 pontos que o mapa traz como destaque. Boston, número 1, né? Número 2, Nova York. Então é importante lembrar que Nova York, a cidade, né, é o ponto 2. Mas Nova York, a colônia, ela é esse ponto aqui mais a oeste, né? Então, beleza. 3, Filadélfia, 4, Baltimore e 5 aí, Charlestown, que era Charlestown, mas ficou Charlestown, né? Então, beleza. Esse território aqui das 13 colônias, que é esse laranjinha, é colonização, sobretudo, inglesa, né? A gente fala colonização inglesa porque ele estava submetido à coroa, perdão, a coroa da Inglaterra. Mas aí a gente vai comentar um pouquinho que, na verdade, a colonização não é bem inglesa mesmo, né? Bom, esse território aqui verde coloca aqui colônias espanholas. Nós temos aqui nos Estados Unidos, no que foi, o que hoje é os Estados Unidos, nós temos, como eu já havia comentado para vocês, uma disputa por esse território do interior e da costa oeste, né, estadunidense, que é essa costa e esse interior foram colônias espanholas durante muito tempo, né? E aqui em cima teria o Canadá, que é uma colonização mais tardia e acaba tendo disputa entre Inglaterra e França com esse território. Bom, a gente precisa lembrar também que tem o território indígena aqui. Então, os indígenas que viviam na costa, eles acabaram sendo empurrados para o centro do país, ou seja, o interior pós os lagos, né, pós as montanhas, os Apalaches, enfim, né, essas elevações. E vai ser assim durante um bom tempo, até a questão da corrida do ouro, que a gente vai comentar isso num outro vídeo, né? Numa outra aula, que é quando há a campanha Rumo ao Oeste, que aparece muito no Pica-Pau e em vários desenhos, né? Rumo ao Oeste, que é a corrida do ouro, que é quando os colonos vão tomar, né, os territórios do centro e oeste do território estadunidense, né, do que seria o território estadunidense. Então vamos voltar aqui para o nosso
as nossas notas de aula. Bom, diferentemente da América Espanhola e América Portuguesa, né, principalmente diferente da América Espanhola, os ingleses também não encontraram ouro e prata de início, né? Então eles não tinham interesse inicial por essas terras. Outro fator que dificultava era justamente a questão do clima e do solo, porque o clima e o solo da América do norte do continente americano, né, é muito parecido com o clima, né, e o solo do continente europeu, né? Então não era um clima tropical, não dava para se plantar qualquer tipo de produto como fazia aqui no Brasil, né, no que seria o Brasil. Então, por exemplo, cana-de-açúcar não era algo muito viável, né? Então acabou que a coroa inglesa ela deixou esse território aí de uma forma abandonada. E aí a gente precisa entender isso, né? Que é como os historiadores falam, a negligência desse território. Ou seja, a coroa não decidiu colonizar, deixou ali, falou, é da coroa inglesa, mas não vou tomar controle disso, né? E o que acontece? A colonização nesse território das 13 colônias, no sentido oficial, ela começa só no século XVII, né, por volta de 1603, enfim, que é quando a Inglaterra vai dividir o território em duas companhias, né, que é a London Company, que vai tomar conta do sul das 13 colônias, né, quando eu falo sul, deixa eu mostrar para vocês de novo o mapa. Quando eu falo sul, eu falo Virgínia, as Carolinas e Geórgia. Praticamente é isso, né, o sul. O centro é mais essa região aqui de Delaware, Pensilvânia, né, Maryland, é essa região central. E o norte é de Nova York para cima, né? Então, Nova Jersey também é central. Então, de Nova York para cima, né, a gente tem as colônias do norte. Então, vamos voltar aqui. Então, o que acontece? A Inglaterra, ela vai ter duas companhias, e é interessante pensar nisso, né? A colonização ela não é uma colonização de Estado da Inglaterra, não é a Inglaterra como coroa que vai lá colonizar. É criado duas companhias privadas, ou seja, duas companhias particulares, que vão explorar as 13 colônias, mas isso só no século XVII, lembrando vocês, né? A London Company toma conta do sul, a Plymouth do norte, e o centro ali, Delaware, Pensilvânia, como eu havia dito para vocês, de início vai ficar com a Companhia das Índias Ocidentais, ou seja, com os holandeses, né? Então nós teremos essa divisão, essa tripla divisão, essa trina divisão, né, das 13 colônias. Isso é interessante porque, enfim, spoiler, vai dar impacto na questão da formação dos Estados Unidos. Hoje eu não sei que familiaridade vocês têm com a cultura estadunidense, mas há várias séries, filmes que comentam isso, principalmente os de comédia, que tiram sarro do sul dos Estados Unidos, né? Que é como se fosse um sul mais atrasado em relação ao norte. Né? E por que isso? Porque o sul dos Estados Unidos ele vai ter uma colonização diferente. Ele vai ter uma forma de organizar o território, uma forma de exploração da terra e do trabalho totalmente diferente do norte, tá bom? E isso vai ter impactos até hoje na formação dos Estados Unidos. Então vamos lá. Bom, por ser um território negligenciado pela coroa inglesa, a coroa então não fazia muita questão de saber quem estava indo ou quem não estava indo morar nessas terras do Novo Mundo, nessas terras americanas, né? Então o que acontece? A gente precisa elencar dois grandes fatores que contribuíram para que muitas pessoas viessem morar no continente americano antes mesmo da coroa inglesa decidir, né, que precisava explorar e aí terem sido criadas duas companhias particulares aí inglesas para explorar, né? Então é isso que é interessante. É diferente do que ocorre no Brasil, né? Porque na América Portuguesa, porque a coroa decide colonizar e aí as pessoas começam a vir para cá. Na América Inglesa é o contrário. As pessoas começam a ir para lá
como uma oportunidade de viver uma outra vida, uma terra onde não teria que se submeter a ninguém praticamente, porque era uma terra sem o rei, né? Era uma terra da coroa inglesa, mas o rei não governava lá, não tinha interesse, então era uma terra com mais liberdades, era essa visão que se tinha, né? Mas também, então, as pessoas vão primeiro e a colonização ocorre depois. Interessante isso, né? Já tem uma diferença com relação à América Portuguesa. Bom, quais são os dois elementos históricos, né, os dois fatores históricos que contribuíram para a ida de muitas pessoas aí para as 13 colônias? É o seguinte, são dois. Reforma protestante e os cercamentos, ou os enclosures, né? O que foi a Reforma Protestante? Isso acho que vocês estudaram no passado. A Reforma Protestante foi justamente, ela ocorreu no século XVI, a partir de 1530, que foi justamente uma contestação do poder da Igreja Católica por parte de grupos católicos que decidiram mudar não mudar o centro da doutrina, mas mudar algumas formas de interpretar a relação do fiel com a igreja, do fiel com a divindade e o papel da igreja no mundo, né? Então, começou-se a discutir a questão, né, e eu acho que vocês aprenderam no passado a questão do acúmulo, porque era tido como um pecado o acúmulo de riquezas, né, no quesito de dinheiro, enfim, propriedades, era um pecado o acúmulo de riquezas em alta quantidade aí por parte dos fiéis católicos. E isso acaba sendo questionado por alguns grupos religiosos, né? Não só isso, mas também a questão a questão de por que somente os religiosos, os líderes religiosos, né, os sacerdotes, perdão, tinham a incumbência de ler as escrituras, porque as escrituras estavam em latim. Então, por que somente eles tinham esse poder de ler as escrituras? Por que os fiéis, aqueles que acreditavam, não poderiam ler por si próprios também? Isso também foi uma contestação e acabou-se sendo traduzida aí as escrituras para várias línguas. Então, eu estou falando da Reforma Protestante, mas aí vocês têm que lembrar de, por exemplo, Calvino, Martim Lutero, enfim, que são essas figuras dessa época. Esse foi um dos elementos. Por que foi um elemento importante para a questão da formação das pessoas que foram para as 13 colônias? Por quê? Porque muitas delas fugiram do continente europeu por serem perseguidas, porque esses protestantes, aqueles que estavam contestando o poder da Igreja Católica nesse momento, eles foram perseguidos. E viram no continente americano, nas 13 colônias, uma saída para poder viver essa fé que eles acreditavam. Então é importante lembrar isso, né? Que as 13 colônias, elas nascem como um território de liberdade, principalmente para os protestantes. Isso é muito importante lembrar, porque isso vai permitir que as 13 colônias tenham uma formação religiosa, cultural, política, diferente da América Portuguesa, por exemplo, que era uma formação católica e também era uma formação não de uma terra da liberdade, mas sim uma terra para exploração, né, para exploração econômica, plantar açúcar, enfim. Bom, primeiro elemento. Segundo elemento são os enclosures, que são os cercamentos. O que eram os enclosures? Né? Bom, na Inglaterra estava acontecendo o seguinte, pessoal. As terras, elas pertenciam ao rei, né? O rei da Inglaterra, pertenciam à coroa, na verdade, a coroa, ou seja, o rei da Inglaterra. E aí o que acontece? Os camponeses podiam plantar e produzir nas terras que não eram propriedades particulares. Então, a eles era permitido esse uso. Só que, num determinado momento, né, a Inglaterra percebeu que ela poderia competir no mercado internacional com uma região que é perto da Holanda, que produzia tecidos. Por quê?
Vamos lá, voltar naquela frase da aula passada, que eu não sei se vocês lembram, que é: o ouro e a prata deixaram buracos na América, palácios na Europa, né, palácios na Espanha, na Europa, na Península Ibérica, e fábricas na Inglaterra. Então vamos lá. Na Inglaterra a gente tinha várias manufaturas, né? O que eram isso? Eram grupos de artesãos, grupos de pessoas que produziam tecidos, sapatos, né? Diversas mercadorias que necessitavam manipular aí algum recurso da natureza. Então, por exemplo, o tecido você manipulava, por exemplo, o algodão, podia ser cetim, seda, enfim, blá blá blá, mas algodão sobretudo, né? Os tecidos ingleses, sobretudo algodão, né? A questão dos sapatos, o couro, enfim. E havia muitos artesãos que produziam tecidos. Com a questão da coroa querer competir com uma produção flamenca, que era a produção próxima aí da Holanda, ela vai decidir espalhar por todo o território da Inglaterra criação de ovelhas, porque ela teria a própria lã, e aí poderia competir, né, com a lã e os tecidos de lã da produção flamenca. E aí vou dar um spoiler. E o algodão, professor? Porque você falou, principalmente a produção era algodão. O algodão vai vir para as 13 colônias, né? Eu já vou mostrar para vocês onde que é plantado o algodão, como é que ele funcionava, enfim. Mas e tal. Então, vão se espalhar a criação de ovelhas pela Inglaterra, né? E as ovelhas, pessoal, elas precisam de espaço para andar, precisam de grama para comer. Então, o rei da Inglaterra, o que ele fez? Ele cercou as terras, esses cercamentos, esses enclosures, essas terras que não eram de propriedades particulares, e colocou lá ovelhas. E os camponeses que trabalhavam nessas terras para sobreviver e para pagar impostos, ficaram sem terras, ficaram sem poder trabalhar. E aí o que acontece? Aumentou muito o número de pessoas que não tinha com o que trabalhar na Inglaterra, né? E ao invés do rei pensar uma forma de captar essas pessoas, de fornecer emprego para elas, não. Foi criada uma lei, que é uma lei dos vadios. O que era isso, né? Eu coloco entre aspas aí. Era que uma pessoa que fosse pega e ela não tivesse uma ocupação, né? Ela fosse pega andando por aí, né? E ela causando aí supostamente perturbação, e ela não tivesse uma ocupação, ela poderia ou ser presa ou chicoteada. Então, além de não ter emprego, esses camponeses, né, eles passaram a ser perseguidos e até punidos por não ter emprego. Então, muitos deles faziam o quê? Eles contraíam dívidas, eles iam e adentravam navios, compravam passagens fiado, ou seja, eles compravam passagens, mas não tinham dinheiro para pagar e falavam que iam pagar depois que eles começassem a plantar na América, e vinham para a América. Então, os dois elementos aí da colonização das 13 colônias, né, no quesito de formação populacional, é a reforma protestante e os enclosures, os cercamentos. Então, esses dois elementos aí são importantes para a gente entender por que as pessoas chegam no continente americano, aí, chegam nas 13 colônias, antes da Inglaterra decidir colonizar de fato aquele território. Então, beleza. Nós vamos dividir aí o território das 13 colônias em dois. Colônias do centro-norte e colônias do sul. Por quê? Porque a formação do centro-norte é totalmente diferente do sul, como eu já havia dito para vocês, né? A começar pela questão da exploração, porque as companhias do centro-norte eram a Companhia das Índias Ocidentais Holandesas, né, que são da Holanda, e da Plymouth. Essa companhia inglesa do norte, ela vai vir só muito tempo depois, né? Depois se não me engano, da década de 30 do século 17. Então, até lá, o que há nas colônias do norte? Há, sobretudo, uma ocupação de europeus de vários lugares da Europa. Não são só ingleses. São ingleses, tem franceses, né? Mas são poucos franceses. Mas tem muito holandês, né? Tem muito holandês vivendo nessas regiões, né? Nas colônias do centro-norte. Por quê? Porque são territórios, né? Principalmente a Holanda e a Inglaterra, são territórios protestantes.
São territórios, então, dessas pessoas sendo perseguidas porque não têm a fé dominante, a fé hegemônica no continente europeu. Além disso, o que elas vão fazer? Como a coroa foi negligente, a coroa inglesa foi negligente na ocupação desse território, na colonização, como eu havia dito para vocês, essas pessoas, assim que chegam, vão se apropriar das terras e começar a plantar para si. Então, a formação de pequenas propriedades familiares nessa região. Né? É uma economia toda voltada, a produção é toda voltada para o abastecimento deles mesmos, do mercado interno. Então, a gente não tem aí uma monocultura, que como eu havia falado na aula passada, né? Um cultivo de uma coisa só. A gente tem uma policultura. Então eles plantavam trigo, aveia, lentilha, cevada, maçã, folhagem, cenouras, né? Enfim, todos esses vegetais para poder se abastecer, para poder sobreviver. Né? Por serem europeus de vários lugares do continente e livres, eles não eram escravizados, eles vieram para a América fugindo, aí seja a questão dos enclosures, né, dos cercamentos, ou a questão da reforma protestante, eles vieram e vão trabalhar de forma livre. Ou seja, eles vão trabalhar e se eles trabalham para uma outra pessoa, eles recebem dinheiro por isso. Né? Ou vão trabalhar para si mesmos. A maioria trabalhava para si mesmo. Né? E além do trabalho livre, existia a servidão por contrato. O que é isso? Lembra que eu falei quando a questão dos enclosures, dos cercamentos, acabou também criando a lei, acabou tendo o contexto da criação da lei dos vadios, entre aspas, né? Por que eu coloco entre aspas? Por quê? Porque essas pessoas não eram vadias, essas pessoas não eram sem emprego porque elas não procuravam emprego, sem ocupação porque elas não procuravam ocupação. Elas tinham uma ocupação. Mas foi justamente a criação das ovelhas, né, e a decisão da Inglaterra de competir com o mercado flamenco, né, de produção de tecidos, fez com que elas ficassem sem essa ocupação, que elas exerciam há muito tempo. Então a gente tem que entender isso, né? Que não foi por vontade delas que elas ficaram do dia para a noite sem ter o que fazer da vida, mas sim porque foi uma decisão do rei da Inglaterra. Então sempre lembrar disso. E o que acontece? Essas pessoas, elas, como eu havia dito, elas compravam as passagens fiado, né? Compravam e não pagavam. De início, elas pagariam então com o que elas arrecadassem na América. Então elas vinham para o continente americano, compravam materiais aqui, né, como madeira, pregos, enfim, para poder construir suas casas, suas cercas, construir, por exemplo, também as divisões para os seus pomares, né, para poder plantar. E até conseguir plantar e colher, elas também contraíam dívidas por alimentação dos seus vizinhos, das pessoas que haviam, né, ajudado com a questão do fornecimento, né, das vendas, que haviam conseguido fornecer materiais. Então essa dívida, né, passagens, materiais e alimentação, eram pagas com trabalho, né, que essas pessoas iam trabalhando, iam vendendo e iam pagando. E o que é interessante é, diferentemente, né, vou dar um spoiler para você, diferentemente do que acontecia no Brasil, que quando havia servidão, aí, a questão de alguns colonos que vinham para o Brasil, perdão, que isso eu falo do século XIX no Brasil, né? Os colonos do continente europeu, enfim, que vão vir depois, acabam muitas deles criando dívidas que jamais vão conseguir pagar. Né? Porque aqui eles não eram donos das próprias terras. No continente, na América do Norte, nas 13 colônias, é justamente o contrário. Por eles serem donos das próprias terras e a coroa não ter esse controle, eles conseguiam pagar essas dívidas. Porque se eles têm dívidas grandes, eles podem pegar grandes extensões de terra e produzir bastante, para que assim que viesse a primeira safra, conseguir ir abatendo das dívidas e pagando aos pouquinhos. Né? E é interessante perceber que essas pessoas livres, né, esses trabalhadores livres das colônias do centro-norte da América Inglesa, eles se auto-organizavam em assembleias, ou seja, discutiam de igual para igual, para poder levar decisões para os governadores de cada uma das colônias que eram designados pelo rei. Então eles conseguiam ter uma negociação maior. E aí é por isso que o norte dos Estados Unidos, né, por isso e outros motivos que a gente vai começar a trabalhar a história dos Estados Unidos em outras aulas, né? É por isso que os estados do norte, dessa costa leste e norte, esses estados são mais ricos. E não é à toa que a capital,
Washington está nessa costa, né? Não é à toa. Mas enfim, isso a gente vai estudar melhor em outros momentos. E as colônias do Sul, professor? E aí eu vou fazer um comentário bem breve das colônias do Sul, porque a gente vai trabalhar melhor em outro momento também, né? A gente vai comparar com o Brasil e comparar com a América Espanhola a questão da escravização. Bom, Virgínia, Carolinas e Geórgia, sobretudo, né, não eram só elas. Outras, inclusive algumas do norte, passaram a usar trabalho escravo africano. Mas essas quatro, né, elas são muito fortes nesse quesito, né, de que era justamente elas empregavam trabalho escravizado africano, ou seja, elas compravam pessoas, né, do continente africano para trabalhar nessas terras, para plantar apenas uma única coisa, porque eram plantations, então era latifúndio, grandes extensões de terra, monocultura, ou seja, plantavam uma única coisa, e era para exportação, para venda. E plantavam o quê? Sobretudo tabaco e algodão. Então, aqui novamente, a questão dos tecidos. A Inglaterra, vou dar um spoiler para vocês de novo, a Inglaterra ela vai ser uma grande produtora de tecidos. Né? Tanto que no século XVIII vai ter uma mudança gigantesca na sua forma de produzir, que é a chamada Revolução Industrial, que é o primeiro capítulo da apostila de vocês, volume 2, que é justamente essa mudança na produção que faz com que a Inglaterra se torne a maior produtora de tecidos do mundo no século XVIII. Né? Então ela vai usar do algodão, que vem da América e da lã do seu território. No século XVIII, o foco dela vai ser mais o algodão, né? Mas enfim, isso a gente vai comentar também em um outro momento. Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Aqui tem um link do mapa que eu mostrei, que é esse aqui. Então, é isso, né? Se preparem que essa semana a gente está fazendo recuperação. E na próxima nós temos nossa primeira prova, que vai vir até esse assunto, até a América inglesa, até a colonização do continente americano, América inglesa, tá bom? Então, um abraço em todos vocês, espero que vocês estejam se cuidando e nós nos vemos aí logo mais numa aula síncrona, tá bom? Então, falou pessoal, grande abraço.